Pronto, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo. Hoje nós, continuando os nossos estudos sobre Poder Judiciário, estaremos estudando o Conselho Nacional de Justiça, um dos órgãos integrantes do Poder Judiciário. Então, Conselho Nacional de Justiça será o nosso desafio de agora e o CNJ se encontra anunciado, disciplinado no artigo 103B da nossa Constituição. Agora, antes de nos aprofundarmos no estudo do Conselho Nacional de Justiça, vai a primeira dica. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apesar de ser um dos órgãos integrantes do Poder Judiciário, e apesar da função típica do Poder Judiciário ser exercer jurisdição, CNJ não exerce jurisdição. Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. Tem funções administrativas de alto escalão, funções administrativas sobre todo o Poder Judiciário em todo o Brasil e funções disciplinares. Exerce a disciplina contra possíveis magistrados que não cumpram corretamente o seu dever em todo o território nacional. Então, Conselho Nacional de Justiça apenas funções administrativas e disciplinares e não funções e não exerce a jurisdição. Fique bem claro isso e agora sim, a partir deste alerta, nós podemos aprofundar os nossos estudos sobre o CNJ. E aí, nós temos no artigo 103B o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, do caput do artigo 103B, nós já precisamos apontar, já precisamos destacar alguma informação, algo que é possível ser explorado pelo examinador da sua banca de concurso. Então, são 15 os componentes do Conselho Nacional de Justiça, mandato de 2 anos e sendo possível uma recondução, uma única recondução. Cuidado, se na sua prova de concurso vier algo desta natureza, é possível somente uma recondução e o mandato é de 2 anos. São 15 os membros que compõem o Conselho Nacional de Justiça. Agora, vamos para o segundo alerta desta aula para você. Você está aí, se preparando para fazer uma prova de concurso e de repente você se bate com o artigo 103B da Constituição e seus diversos incisos, onde se anuncia os membros que compõem o CNJ, aí você pode ser tentado a querer decorar os componentes do CNJ. Não é a melhor estratégia. Essa sua tentativa de decorar, talvez você até decore, mas é muito fácil do examinador da sua banca de concurso fazer você errar a questão, porque a melhor estratégia será você compreender a lógica que existe por trás da escolha de todos os 15 membros do Conselho Nacional de Justiça. Não são escolhas aleatórias. Não são escolhas aleatórias que, se fosse, aí sim você estaria obrigado a decorar. Existe uma lógica. Existe uma coerência por trás da escolha de cada um dos 15 membros, e é isso que nós vamos explicar antes mesmo de começar aqui a relacionar um por um os 15 membros componentes do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, conforme veremos na segunda aula desta série, na terceira, ele tem como uma função principal administrar mesmo o Poder Judiciário, no sentido de promover uma reforma no Poder Judiciário. Esse 103B, já lhe disse na aula passada, quando vem esses artigos com número e letras, são frutos de emendas constitucionais. E a emenda constitucional número 45, que é chamada da emenda constitucional de reforma do Poder Judiciário,
justamente criou o CNJ com este propósito de capitanear, de comandar esta reforma do Poder Judiciário. Então, se pretende reformar o Poder Judiciário, se pretende bem administrar o Poder Judiciário, este Conselho obrigatoriamente precisa ter uma maioria de seus integrantes oriundos de onde? Oriundos do próprio Poder Judiciário. Porque é o Poder Judiciário que melhor sabe das suas dificuldades. Então, dos 15 membros do Conselho Nacional de Justiça, 9 são oriundos do próprio Poder Judiciário. Mas existem também as chamadas funções essenciais à Justiça. A Justiça não há se não houver a presença de Ministério Público e se não houver a presença da advocacia. Então, entre os integrantes, os membros do Conselho Nacional de Justiça, além de representantes do próprio Poder Judiciário, também é preciso que haja representantes do Ministério Público e da advocacia, porque são funções essenciais ao funcionamento da Justiça. E além disso, além de membros do Poder Judiciário, além de membros do Ministério Público e da advocacia, também o Poder Judiciário existe por causa do cidadão, por causa do jurisdicionado. Então, 2 cidadãos também completam a lista dos membros, integrantes do Conselho Nacional de Justiça. 2 cidadãos. O povo possui o maior interesse em que o Poder Judiciário bem funcione, Ministério Público e a advocacia também são funções essenciais da Justiça, portanto, importantes para pensar, para melhor organizar o Poder Judiciário do Brasil e, claro, os integrantes do próprio Poder Judiciário. Mas aí, o Poder Judiciário, como nós já vimos em aulas passadas, possui diversos órgãos: Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Comum e Especial, Justiça Federal e dos Estados, Distrito Federal. Então, o Constituinte teve a preocupação de, quando escolher os membros oriundos do Poder Judiciário, fazer com que eles sejam oriundos, né, que eles representem todas essas distintas segmentações do Poder Judiciário. Então, nós vamos ver daqui a pouco que nós temos magistrados que vêm lá da Justiça Federal, outros que vêm da Justiça Estadual, outros que vêm da Justiça do Trabalho, e você vai perceber um detalhe muito importante: tenha cuidado, porque muitas vezes isso é fruto de cobrança na sua prova de concurso. Nós não temos, dentre os integrantes do Poder Judiciário que compõem o CNJ, não temos representantes nem da Justiça Eleitoral, nem da Justiça Militar. Temos representantes que venham da Justiça Federal, da Justiça Estadual, dos Tribunais Superiores do Trabalho, mas não temos de tribunal nenhum, nem superior, nem juiz, nem tribunal intermediário. Justiça Eleitoral e Justiça Militar não se fazem representar no Conselho Nacional de Justiça. E por que isso? Por que esta exclusão? Por que não também nomear alguém da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar para compor o Conselho Nacional de Justiça? Seria um desprestígio a estes segmentos do Poder Judiciário brasileiro? Não, é até o contrário. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem por missão primeira organizar o Poder Judiciário, fazê-lo bem funcionar. E aí, no Brasil, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar são as duas que se encontram mais organizadas, talvez até mesmo por conta da demanda ser menor do que os demais segmentos. Mas não vamos procurar agora a causa. O que nós sabemos é que no Brasil, Justiça Eleitoral e Justiça Militar funcionam razoavelmente bem. Por isso que eles não integram o Conselho Nacional de Justiça. Deixe para os outros segmentos, os problemáticos, os complicados,
para que eles levem a sua experiência vivenciada ali em cada tribunal, em cada juízo, e se procure a melhor forma de colocar esta justiça para funcionar de forma satisfatória. Mas eu espero que você tenha compreendido a lógica por trás da escolha dos componentes do Conselho Nacional de Justiça, oriundos do próprio Poder Judiciário, excluindo-se Justiça Eleitoral e Justiça Militar, oriundos do Ministério Público, porque é função essencial justiça, oriundo da advocacia, porque também é função essencial justiça, e dois cidadãos. Afinal de contas, o povo é o maior interessado em que o Poder Judiciário no Brasil bem funcione. Certo. Estas foram as considerações primeiras, iniciais, sobre Conselho Nacional de Justiça. Para que o vídeo não se estenda demais, nós vamos ficar por aqui e daqui a pouquinho estaremos retornando para relacionar um por um e explicar estes integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Agradeço a audiência e convido você para daqui a pouquinho voltarmos a estudar o Conselho Nacional de Justiça dentro deste nosso esforço de dar conta do Poder Judiciário, sempre pensando na sua prova de concurso. Até já!